Hoje nós vamos então receber aqui palavras, nós já fomos abençoados através desse louvor, e nós iremos então receber uma palavra vinda direto de Deus para o nosso coração através da vida do pastor Eric. Nós estamos aqui então hoje em Homens, e ele tem uma palavra onde nós precisamos a cada dia nos despertar. Hoje é um dia muito propício, porque nós vimos as matérias dos jornais falarem sobre um ato de uma pessoa, de um homem, de uma forma covarde dentro de um elevador. Quem viu essa matéria aí hoje? E o duro que isso nós vemos constantemente acontecer. Infelizmente, não é? E queremos que a cada dia mais os homens possam entender qual é o propósito e aquilo que Deus nos chamou então para viver. Eu quero agradecer aqui os irmãos daqui, da nossa casa, que aceitaram o desafio, estão aqui nessa terça-feira, que nós não temos então reunião, mas você está aqui. Também quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos então que vieram lá de Ribeirão para cá, junto com o pastor Eric. Eu vi um amigo também lá de Araraquara, conheci ele aqui, está aqui conosco também. Pessoal que veio aqui de Jaboticabal, juntamente com o pastor Alessandro, com a igreja ali. Fidelis, pastor Fidelis, juntamente com o pessoal lá de Monte Alto. Há tempo que eu não via ali aqueles irmãos preciosos também, que Deus abençoe. Tem alguma outra cidade aqui? Pradópolis, né? Tem uns irmãos aqui de Pradópolis também. Tem alguma outra cidade aqui representada? Amém? Quero agradecer o Anselmo que está aqui, vereador da cidade também. Deus abençoe a sua vida, Anselmo. Eu gostaria de convidar o pastor Eric. Então, eu sou o legendário 123897 e o legendário, deixa eu olhar aqui de perto aqui, ó, 66907, tem um recado do legendário número 1 para você, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor. Esse link que você mandou. Boa noite, senhores. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Você que veio nessa reunião, como o pastor Rubens disse, eu sou também pastor lá em Ribeirão Preto. Fui pastor aqui próximo também em Sertãozinho. E hoje estamos liderando lá em Ribeirão Preto o movimento dos legendários. E eu falei para o pastor, estou aqui para servir vocês, e aceitei o convite dele. Na verdade, eu até propus isso para ele, né, para que a gente pudesse estar aqui com vocês. E eu sei que existe um grande receio quando nós falamos de legendários, né? E quantos aqui são legendários? Levanta a mão. Muito bem. Quantos aqui já estão inscritos para ir no Legendários? Levanta a mão. Ainda ninguém. Tem alguém aqui? Não. Quantos aqui não suportam mais falar de legendário? Levanta a mão. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Vou te contar uma coisa. Eu era desse grupo, daqueles que não suportavam falar mais de legendário. E o meu pastor, o pastor Silvio Lacerda, que é o pastor lá de Ribeirão Preto, quando eu ainda estava em Sertãozinho, ele falava de legendários para mim, e eu falava, pastor, pelo amor de Deus, não aguento mais falar de legendário. E não sei se você já ouviu falar, alguns falam que só é homem aquele homem que subiu a montanha. Alguém já ouviu falar isso aqui? Levanta a mão para eu ver. Você já ouviu, né? Isso não é uma verdade, amém? Seria leviano da minha parte falar que só é homem aquele que sobe a montanha. Mas estou diante aqui de muitos homens que são responsáveis nas suas famílias, nas suas casas, e que seria extremamente leviano dizer que só é homem aquele que subia a montanha. De fato não é. Então, mas eu quero te mostrar um lado, na verdade através de uma palavra que eu ministrei lá na nossa igreja de Ribeirão Preto. E nesse dia, quando eu ministrei, nós tivemos um caso de um irmão que ele saiu da igreja por conta do legendário. O pastor Silvio quis introduzir os legendários na vida da igreja, e esse irmão, ele falou, eu não subo a montanha, eu não quero saber de legendário, e ele saiu da igreja.
Isso no começo do ano, e no final do ano eu estive lá ministrando, e no dia que eu estava ministrando, ele foi visitar a igreja novamente. E eu fui falar sobre o quê? Legendário. Irmão, eu não sei se ele pensou e falou, que é isso, né? Mas o fato é que esse irmão depois se tornou um legendário, né? O irmão Gustavo, lá da nossa igreja, e ele teve uma experiência muito profunda também na montanha. E o que eu quero compartilhar com você hoje, eu quero falar sobre as decisões de um homem. Diga assim, as decisões de um homem. Nós, como homens, nós precisamos saber que nós estamos como alvo do diabo. Você precisa saber disso. Os homens da nossa geração, os homens, eles estão no alvo do diabo. Na verdade, o diabo ele quer destruir as famílias. E a forma que o diabo tem de destruir a família é destruindo os homens. O projeto do diabo sempre foi destruir a família. Mas o diabo, ele é astuto. Sim ou não? O diabo, ele é inteligente. E a forma mais fácil dele destruir a família, a forma mais estratégica do diabo destruir a família é através dos homens. Por quê? Porque um pai de família, quando ele foi destruído, ou a sua figura foi deteriorada, nós vamos ter um resultado que nós vemos isso na sociedade hoje. Isso vai resultar numa mulher sobrecarregada e filhos emocionalmente abalados. Esses dias eu fiquei sabendo que alguns jovens, quando vão fazer entrevista de emprego, têm levado o pai e a mãe. Já ouviu isso aí? Filhos que precisam do pai e da mãe para uma entrevista de emprego. Talvez você fale, essa é uma geração muito Nutella, sim ou não? Muito fraca. Mas presta atenção, quem é que está criando essa geração? Nós. Na verdade, essa geração, ela é fruto de homens que foram abalados. Esse, na verdade, é o motivo dessa juventude estar doente emocionalmente. Deixa eu te dar um dado aqui para você saber. Isso aqui eu não estou falando, isso aqui não é uma estimativa, isso aqui é uma realidade. No Brasil, 11 milhões, diga 11 milhões. 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. Sabe o que é isso? Isso é uma cidade do tamanho de São Paulo, uma cidade do tamanho de São Paulo, de mulheres que estão criando os seus filhos sozinhas. Ou seja, mulheres sobrecarregadas. E você sabe que dentre essas 11 milhões de mulheres, nós temos, na verdade, uma centena de filhos, que um número é muito maior do que, na verdade, esses 11 milhões, né, de mulheres, porque cada mulher tem pelo menos um filho, mas nós sabemos que possivelmente algumas têm 2, 3, 4, 5 ou 6. Olha o tanto de crianças órfãos que hoje nós temos no nosso país. É muito ou é pouco? É muito. Isso é só no Brasil. Depois você pode pesquisar, se você quiser atestar. Então o número de órfãos é muito grande. Ou seja, mais de 11 milhões de famílias são órfãos de pais. E nem vou falar daqueles homens que às vezes estão dentro de casa, que não entram aqui nessa contagem, mas que não estão fazendo ali no seu lar o papel de pai, de referência, de ser a referência dos filhos, de ser o ponto de segurança, de ser ali o porto seguro daquela família. Nem vou tratar esse assunto. Mas eu me alegro por você que está aqui, porque você não está contribuindo com essa estatística, amém?
Porque você é um homem de Deus. Você é alguém que está cumprindo o seu propósito de vida. Você é alguém que está cumprindo essa referência de homem lá na sua casa. Louva a Deus por você. Mas posso te dizer uma coisa com muito amor e carinho, meu irmão? Só isso não basta. Não basta apenas você fazer a sua parte. Não basta você, como homem, apenas fazer o que lhe cabe lá na sua casa. Fazer o seu papel de pai para os seus filhos. Não basta vigiar e ser um bom pai. Na verdade, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Nós precisamos virar esse jogo. E nisso foi o que eu encontrei quando eu subi a minha montanha. Um propósito de transformar homens. De homens serem impactados e serem transformados nas suas responsabilidades. E lá no Legendários, eu aprendi algumas frases que eu anotei aqui. Primeiro, que um homem sozinho, ele é uma presa fácil. O homem sozinho, ele está vulnerável. Um homem sozinho, um homem que não anda em bando, ele está vulnerável. Lá eu aprendi também que família não abandona. Família não abandona a família. Quantos têm uma família? Presta atenção, meu irmão. Sua família não pode ser abandonada por você. Família não abandona a família. Outra coisa que eu ouvi lá, que me marcou muito, foi que nós homens, a nossa classe, o nosso gênero, nós estamos em dívida com a sociedade, sim ou não? Nós estamos em dívida com a sociedade. O homem está devendo à sociedade. Talvez você diga, pastor, mas eu não estou. Eu estou fazendo a minha parte. Mas como eu disse para você, meu irmão, não é só a sua parte que tem que fazer. Nós temos que afetar outros homens. Nós precisamos afetar aqueles homens que você conhece. Pessoas que estão lá na sua família, no seu trabalho. Homens que convivem com você o dia todo. E você sabe que tem. Tem ou não tem? Tem um estudo de um teólogo chamado Scott Hahn, que diz o seguinte, que quando uma criança se converte, existe 90% de chance da família toda se converter. Quando uma criança, ela vai para uma igreja, ela conhece Jesus. Nesse estudo, ele percebeu que 9% dessas crianças conseguem levar os seus pais. Mas quando uma mulher, ela se converte, a chance ela aumenta para 22%. Então, quando uma mulher, uma mãe se converte, a chance dela levar toda a sua família a Cristo é de 22%. Mas olha só o dado de quando o homem, ele se converte ao Senhor. Sabe para quanto que sobe? Para 97%. É a chance de quando um homem se converte de levar toda a sua família. Você percebe no nível que nós temos de influência na sociedade? Você percebe o nível de influência que nós homens nós temos na nossa casa? Talvez você nem imagina, mas os seus filhos estão te imitando. Os seus filhos te imitam. Porque aquilo que você faz, você que é homem, aquilo que você faz, os seus sobrinhos estão olhando. Os seus filhos estão olhando. Se você é avô, os seus netos estão te olhando. Porque você, homem, é uma referência. Amém? Você é uma referência. Essa influência que você tem sobre a sua casa, ela é muito grande. Por isso, seja um homem de Deus. Sabe por quê? Porque, presta atenção nessa frase que eu vou te dizer. Porque as suas escolhas vai afetar as pessoas que estão no seu barco. Se você tiver boas escolhas,
todo mundo que está no seu barco vai sofrer essas consequências das boas escolhas. Mas se você tomar más decisões, as pessoas que estão no seu barco também vão sofrer as consequências das suas decisões. Quando um pai ele decide abandonar a sua família, todo mundo que estava no barco vai sofrer. E vou te contar uma coisa: pessoas que você ama vão sofrer. Filhos, esposa, sua mãe, seu pai. Se você toma más decisões lá na sua empresa, os seus funcionários vão sofrer. Porque nós homens, nós temos as escolhas nas nossas mãos. E muitos homens estão escolhendo errado. Pastor, essa palavra não é para mim. Eu até acredito e louvo a Deus por isso. Mas nós estamos aqui de fato para poder influenciar outros homens a viver essa experiência de ser transformado no seu caráter. Nós temos exemplos de homens que, quando subiram a montanha, estavam programados para separar das suas esposas. Estavam programados para deixar a sua família na semana seguinte. E quando ele subiu a montanha, meu irmão, ele foi transformado. Sabe de uma coisa? Eu sei que o Legendários, ele não tem um preço tão acessível. Mas eu quero te dizer o motivo. Primeiro, porque existe uma logística muito grande no evento. Você deslocar 500 homens para uma montanha, aluguel de ônibus, muitas coisas que nós fazemos, é muito caro. Mas você sabe que é muito mais caro um divórcio. O prejuízo, na verdade, de um divórcio ou de um adultério é muito mais alto do que os R$1.800 que você paga na inscrição. Eu já falei para muitas pessoas. Sabe o que eu falo, pastor? Eu falo o seguinte: quando alguém fala, mas é muito caro, eu falo, se você for e você não gostar, e você não tiver uma experiência profunda com Deus, você me procura depois que eu devolvo o seu dinheiro. Se não fizer sentido para você. Eu confesso que quando eu subi a minha montanha, eu falei, é muito caro. Eu nunca tinha pagado um preço tão alto assim para um evento. E quando eu paguei, eu falei, meu Deus, como é caro. Mas em nenhum momento na montanha eu lembrei daquele valor, porque a experiência que eu tive foi infinitamente maior do que todo aquele preço que foi pago naquela inscrição. Sabe por quê, meu irmão? Isso é uma chave que tem que desbloquear na sua mente. É uma trava que muitas vezes nós estamos presos a ela. E eu não quero ficar só aqui para fazer nenhum marketing para você. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E eu quero usar o exemplo de um homem de Deus chamado Jonas, que foi um homem influenciador. Diga assim: Jonas foi um homem influenciador. Lá em Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para aí, não sei se está projetando, mas se você estiver lendo na sua Bíblia, segura aí, deixa aberto. A história de Jonas parece a história de muitos homens dos nossos dias. Homens que fogem da presença do Senhor. Homens que são evasores das suas responsabilidades. Deus tinha dado a Jonas aqui uma palavra. Disse: Jonas, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, ele fez o contrário. Ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu daquilo que era propósito de Deus, de vida para ele. Ele fugiu. Ele se tornou como muitos homens hoje em dia. Irmão, presta atenção.
Deus te criou. Eu sei que muitos de nós não, né? O mundo. No mundo aí, muitas pessoas falam que mulher gosta de dinheiro, né? Mulher gosta de dinheiro. Na verdade, não é que mulher gosta de dinheiro, mulher gosta de segurança. E quando você tem dinheiro, você se sente mais seguro, sim ou não? Quando está sobrando dinheiro na sua conta, você se sente mais seguro, sim ou não? Aí você fala, pastor, eu não sei o que é isso, sobrar dinheiro na conta. Mas se você se sentir mais seguro, sim ou não? Sim. Porque isso traz segurança. E aí, o mundo diz que mulheres, na verdade, gostam de dinheiro. Não, ela gosta de segurança. E ela se sente segura quando o seu marido, ele é um provedor da sua casa. Mas há muitos homens que por tentarem ser esse provedor, eles, por algum motivo, algumas situações que acontecem na vida, ele se frustra, ele desiste, ele abandona o barco, ele foge. E na verdade, quando isso acontece, nós devemos correr para Deus. Mas muitos homens, eles fogem de Deus. E o pior, muitos homens pensam que as suas decisões, elas não têm relevância. Tem um homem perto de você aí? Fala para ele, a sua decisão é relevante. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. As nossas decisões, elas são relevantes. Toda decisão que você toma, você pode fazer pessoas que estão ao seu redor sofrer. Se você tomar uma decisão errada, como Jonas, quem está no seu barco vai sofrer. Por isso nós homens precisamos tomar decisões corretas. E a primeira decisão que nós temos que tomar é de buscar a Deus. É de sermos intensos em Deus. Por muito tempo, as igrejas eram cheias de senhorinhas do coque que vinham orar por você, por mim. Sim ou não? Quando se fala de círculo de oração, meu irmão, o que você pensa? São aquelas mulheres da canela de fogo, né? Do reteté, do coquinho. Na minha família, eu tenho uma dessa, minha avó, que orou por todos os filhos, que orou por todos os netos. Glória a Deus por elas. Mas presta atenção, quem é o sacerdote do lar, meu irmão? Quem é? Bate no peito assim. Sou eu. Você é o sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. Então, meus irmãos, homens, pais que aqui estão, avós que aqui estão, não é só você que vai sofrer pelas suas decisões erradas. Sofre você e todos aqueles que estiverem no seu barco. Seu filho, seus filhos sofrem pelas suas decisões erradas. Sua esposa sofre pelas suas decisões erradas. Seus funcionários sofrem pelas suas decisões erradas. Seus pais sofrem porque eles estão no mesmo barco que você. E nós vemos aqui no capítulo 4 de Jonas que a decisão errada de Jonas fez muitas pessoas sofrerem. Vamos ver esse texto do 4 ao 7. Diz assim, Jonas 1, do 4 ao 7, diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, depois de Jonas ter entrado no barco, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E verso 7 diz: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e caiu sobre quem? Sobre Jonas. Vamos dar mais uma pausa aqui. Olha só,
depois de ele fugir da presença do Senhor, Deus tinha mandado ele ir para Nínive, ele fugiu para Tarsis nesse navio. Quando ele entra no navio, fugindo da presença do Senhor, nós vemos que por causa dele, sobreveio uma tempestade naquele barco. E todos aqueles que estavam no barco com Jonas sofreram por causa da decisão errada dele. Todos. E aí, eles ficaram com medo, cada um clamando ao seu Deus. Começaram a aliviar o peso do barco. Enquanto isso, Jonas, o cara que arrumou toda a confusão, o que estava fazendo? Dormindo, descansando, tranquilo. Ele arrumou toda uma confusão, causou todo um problema e fugiu. Meu irmão, a responsabilidade era de Jonas. Só que aí, o povo lançou sorte uns aos outros ali e descobriram que foi Jonas que era o culpado daquela tempestade. Jonas transformou todos que estavam naquele barco um passageiro da agonia. Todos que estavam naquele barco, por causa das decisões erradas de Jonas, ele transformou o barco num caos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem muito homem transformando a sua família em caos. Eu já contei para você aqui a estatística. 11 milhões de homens que fugiram dos seus lares estão transformando os seus filhos, a sua esposa, em passageiras da agonia. Mulheres hoje vivem estressadas. Você tem uma mulher estressada em casa? Você sabe que mulher estressada em casa é um homem que está precisando dar mais segurança para ela. Não, pastor, mas você não... Pois é, meu irmão. Você tem mais força. Quando você, por exemplo, hoje é dia 29, está chegando o dia do aluguel, né? O aluguel vence começo do mês. Se você fala assim, olha, eu estou sem dinheiro para pagar o aluguel, e a sua esposa sabe disso, ela não vai dormir. Ela vai ficar angustiada. Mas você vai fazer o quê? Eu vou descansar. O homem descansa. O homem consegue descansar. Ele consegue suportar essa pressão da incerteza. Ele consegue suportar a pressão desse aluguel que vai vencer. Por quê? Porque você sabe que vai dar certo no final. Vai ou não vai? Deus vai te ajudar, vai te suprir. Mas sua mulher não tem essa confiança. A sua mulher não consegue confiar. E aí ela fica agoniada. Ela fica angustiada. Por quê? Porque ela não foi feita para suportar essa pressão. Você foi. Você tem lombo grosso. Amém? Você suporta as pressões da vida. As mulheres não. A Bíblia diz que as mulheres devem ser tratadas como a parte frágil. Ela tem que ser cuidada. Mas você, meu irmão, você tem um lombo grosso, você tem força, você tem a capacidade de suportar pressão. As suas decisões podem fazer as pessoas que você ama sofrer. Quando os homens da nossa geração tomam decisões erradas, eles colocam um monte de gente para sofrer por suas decisões. Quando abandona suas esposas, motivado pelos prazeres da tentação, eles provocam uma grande destruição. Mas, como eu falei para você, um homem sozinho é uma presa fácil para o diabo. Por isso que precisamos ter com quem abrir as nossas fraquezas, principalmente aquelas que são carnais. E Jonas, nós vemos que, apesar de ter feito tudo o que ele fez, ele confessou e se arrependeu. Vamos ler esse texto? Verso 8 de Jonas 1, diz assim: então lhes disseram: declaramo-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens?
qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou eu, hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra, o mar, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, diga assim, por minha causa, aqui foi uma confissão, por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Olha só, dá mais uma pausa aqui. O homem causou todo esse problemão. O barco estava indo numa boa, a hora que o homem entrou, começou a tempestade. E aí descobriram que era ele, descobriram que era Jonas o causador. As escolhas erradas de Jonas tornou a vida daqueles homens mais difícil. Quando eles descobriram, meu irmão, se fosse eu, sabe o que eu ia fazer? Sai do barco, meu irmão, pula do barco. Mas os caras ainda persistiram com Jonas. Não, vamos remar mais, vamos fazer mais força. Mas a Bíblia diz aqui que quanto mais eles remavam, cada vez mais o mar tornava-se tempestuoso contra eles. E aí no verso 14 diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Então olha só, os homens perseveraram ainda com Jonas. Jonas tomou decisões erradas, escolheu errado e tornou a vida daqueles homens mais difícil. Mas esses homens ainda tentaram chegar em terra firme, mas a tempestade só piorou. Ou seja, enquanto Jonas estava no barco, ele foi uma maldição para aqueles homens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma bênção lá na sua casa, para a sua família? Ou quando você está lá, você é uma maldição? Você é uma bênção, amém? Se você não é, você vai se tornar em nome de Jesus. Você é uma bênção. Deus te criou para ser uma bênção na vida das pessoas. Você sabe que Abraão, nós somos filhos de Abraão, amém? Abraão, ele era a bênção. Eu sei que muitas vezes nós queremos buscar a bênção de Deus, mas na verdade a Bíblia diz que Abraão era a bênção. E nós, sendo filhos de Abraão, nós temos que ser uma bênção na vida das pessoas. Nós temos que abençoar a vida das pessoas, principalmente aqueles que estão na nossa casa, na nossa família. Mas o que acontece é que muitos homens na nossa sociedade, eles são uma maldição nos seus lares. São uma maldição. Você conhece alguém assim? Meu irmão, desculpa que eu estou com a voz ruim, estou meio gripado. Mas eu tenho muitos na minha família que são assim. Do lado da minha mãe, eu tenho 7 tios. Do lado do meu pai, eu tenho 8 tios.
Adivinha quantos desses meus tios, eles foram até o final do seu casamento? Adivinha? Um só, que hoje ele é falecido, que era o meu tio que eu tinha como referência, porque nem o meu pai foi essa referência para mim. Com todo respeito a ele, né, que eu amo, mas ele não foi essa referência de um homem que vai até o fim. Aprendi o modelo inverso com ele. Mas nós estamos cercados de homens que deixaram seus postos, que deixaram as suas funções. E você louva a Deus que você não é essa pessoa. Mas você conhece uma infinidade de homens que precisavam estar ouvindo essa palavra. Você fala, pastor, eu tenho alguém que precisava ouvir isso. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi que homem, ele assume responsabilidade. Eu posso ser um bom pai, mas se o meu vizinho não é, eu vou assumir a responsabilidade dele. Como que eu vou assumir a responsabilidade dele? Eu vou orar por ele. Eu não vou abandonar ele, eu vou ajudar esse irmão. Nessa cidade aqui nós temos quantos mil habitantes, pastor? Mais ou menos 40 mil habitantes. Nós temos muitos homens nessa cidade que precisam de você, meu irmão, que precisa da sua responsabilidade, de você orar por eles, de você abençoar eles, de você trazer ele para a igreja. Se possível, leve ele para o legendário, porque o legendário é um tratamento de choque, vai ser mais rápido a transformação. Lá, na verdade, presta atenção, no legendário não tem nada que não é feito aqui na igreja, irmão. Amém? Mas lá no legendário é uma dose um pouco mais concentrada daquilo que é dado na igreja. Entendeu? É um shot um pouco mais forte. Então lá no legendário é 72 horas que ele vai receber talvez ali o que ele poderia ganhar em 2, 3 anos de igreja. Vai ajudar muito. Não é não, pastor? Vai dar um... E esse cara pode voltar muito motivado a reconstruir, a desfazer os erros dele, a assumir as responsabilidades dele. Eu sei que você talvez diga, pastor, eu não quero ir. Mas primeiro, meu irmão, eu sou pastor há 10 anos. Eu sou ordenado, tenho 20 anos de convertido e 10 anos de ministério. Quando eu fui para o Legendários, eu fui por quê? Porque o meu pastor estava pedindo. Na verdade, no início eu não queria, mas aí Deus falou comigo, vai nesse negócio. Aí quando Deus falou comigo, meu irmão, né? Quando Deus fala, você sabe como é que a gente faz, né? A gente obedece. Eu simplesmente obedeci que Deus falou no meu coração, vai. Eu sou pastor há 10 anos. Eu tenho meus filhos, cuido dele. Eu sou pai de 3 filhos adotivos. Assumi responsabilidades que não eram minhas. Assumi crianças que foram abandonadas por um homem. Os meus filhos, eu cuido deles com muito amor, com muito carinho. Hoje, eu tenho eles como de sangue, né? Já se tornou essa é a sensação que eu tenho. Os meus filhos, eu cuido deles muito bem. Mas quando eu cheguei na montanha, Deus tratou muitas coisas no meu coração. Mesmo sendo pastor há tanto tempo. Deus falou tantas coisas no meu coração. Deus ajustou tantas situações que precisavam ser ajustadas. Porque às vezes a gente acha, né, pastor, que por ser pastor nós não precisamos de ser ajustados por Deus. Meu irmão, Deus me ajustou lá. E Deus ajustou cada um desses irmãos que subiram a montanha aqui, eles sabem disso. Deus ajustou muitas coisas. Por mais que você seja um homem piedoso, que você seja um homem correto, quero dizer, existem coisas dentro de você que Deus quer te tirar de um nível talvez um pouco mais raso para um nível mais alto. Por isso que nós damos o nosso grito de Ahu. Ahu, na verdade, significa amor, honra e unidade. É você sair de um nível de amor para um outro nível de amor. Para você sair desse nível de honra para esse nível de honra. Para você sair desse nível de unidade para esse nível de unidade. É você ir para um novo nível de amor, de honra e de unidade. Talvez você já tenha isso na sua casa com a sua esposa, amor, honra e unidade com ela. Mas lá nós saímos desse nível raso para chegar num nível mais alto. Deus tem níveis mais profundos para você, meu irmão. Creia nisso. Amém? Creia nisso. Então,
Não há quem, como diz o meu pastor, ele fala, não tem nada que não esteja tão bom que Deus não possa melhorar. E lá Deus melhorou mais ainda. Mais ainda. E por mais que você talvez ache que você já está perfeito, quer dizer, tem muito mais de Deus para você. E lá você vai encontrar também o que é mais importante, um propósito de vida. E hoje nós, como legendários, irmãos, todos esses irmãos que vieram de Ribeirão, vieram de outras cidades aqui, eles vieram para te abençoar, para estar aqui com você, para te motivar, porque isso aqui é uma família, né? Nós somos uma família. Nós ontem, né, um irmão nosso, infelizmente, na verdade no domingo ele perdeu o seu filho de 15 anos para o câncer. Nós estávamos lá, porque família não abandona a família. Nós não abandonamos, nós estamos juntos. E cada um aqui, nós somos um pelo outro. Nós aprendemos essa cumplicidade de irmão. Não que nós não temos isso na igreja, mas nós aprendemos a um novo nível, amém? Ir para um novo nível. Presta atenção. A sua decisão vai afetar essa cidade. Enquanto Jonas ele estava no barco, ele foi uma maldição e fez muitas pessoas sofrerem. E se tem alguém que deve sofrer, somos nós, meus irmãos, os homens. Não as nossas esposas, não os nossos filhos. Mas o que eu louvo a Deus, e aqui eu quero te dar a parte mais importante da minha palavra, é que nós servimos um Deus de segundas chances. Nosso Deus é um Deus de segundas chances. O nosso Deus, Ele permitiu com que Jonas tivesse uma segunda chance. E o clamor de Jonas mudou a história dele e mudou a história de toda uma nação. Deus deu essa nova chance, essa nova saída. Então, se até hoje, você que está aqui, você tomou decisões erradas diante dessa palavra que eu estou compartilhando com você, você se sentiu talvez, nossa pastor, o senhor falou muita coisa que eu tomei decisões erradas na minha família, na minha casa. Eu quero dizer para você, Deus tem uma segunda chance para você, meu irmão. Olha só, Jonas, capítulo 2, no verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, e tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que Te entregaram à idolatria, vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. O Senhor pertence à salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Mais uma pausa. Enquanto Jonas, ele tomou decisões erradas, ele foi uma grande maldição para todos aqueles que estavam no seu barco. Mas quando ele tomou uma decisão certa de orar a Deus, de buscar a vontade de Deus, ele se tornou
uma grande bênção. Nas decisões erradas de Jonas, Jonas foi essa maldição. Mas agora ele se torna uma grande bênção. Porque no capítulo 3, do verso 1 ao 5, olha só o que aconteceu com Jonas. A restauração de Jonas. Veio a palavra do Senhor a segunda vez. Diga segunda vez. Fala para esse irmão que está do seu lado. Fala, segunda vez. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que Deus é um Deus de segunda chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Presta atenção, por causa de Jonas, a Bíblia diz que aqueles homens creram em Deus e aquela cidade foi transformada. Assim como Jonas, nós podemos nos tornar uma bênção para muitas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta ser só um bom homem lá na sua casa, é necessário que nós sejamos um bom homem nessa cidade. É necessário que nós sejamos bons homens no nosso estado. É necessário que nós sejamos bons homens na nossa nação. É necessário que nós sejamos bons homens nesse mundo todo. Amém? É isso que é necessário. Porque Jonas, ele era uma maldição, enquanto ele estava fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Enquanto ele estava fugindo daquilo para qual ele foi chamado. E eu quero falar aqui do fundo do meu coração: meu irmão, não fuja do seu propósito de Deus. Não fuja da vontade de Deus para a sua vida. Não fuja das responsabilidades que Deus já nos concedeu. Sabe por quê? Porque quando estamos dentro da vontade de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa, Deus cuida das suas finanças, Deus cuida de tudo aquilo que você precisa, porque a própria Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você foi chamado para fazer história. Nós temos uma frase que nós dizemos que nós somos homens que possuem histórias dignas de serem contadas. Mas existem muitos homens que têm vergonha da sua história, porque a sua história é manchada, porque se tornou um homem como Jonas, um homem invasor das suas responsabilidades, um homem que fugiu das suas responsabilidades. Mas como eu disse para você, Deus é um Deus da segunda chance. Ele te dá sempre uma segunda chance de você transformar a sua história de vergonha em uma história de honra. Esse é o Deus que nós servimos. E nós, legendários, talvez você fale: esses homens são melhores do que outros homens. Não, não somos. Nós, na verdade, só somos o que somos por causa de Cristo. Só somos o que somos. Se temos alguma coisa de bom, eu sempre digo isso: se tem alguma coisa de bom em nós, meu irmão, é Cristo. Se você tirar Cristo, não sobra nada. Não tem mais nada. Porque Jesus, o legendário, que nós chamamos de legendário número 1 lá na montanha, é a nossa referência. Nós seguimos ele. O meu número de legendário faz referência ao legendário número 1, porque nós estamos seguindo ele. Não somos perfeitos, mas nós estamos buscando o propósito de vida que Deus colocou para nós, que Deus estabeleceu para mim. E você, como homem, Deus estabeleceu você para ser um influenciador, primeiro na sua casa, primeiro na sua família, mas também há muitos aqui que são influências no seu trabalho.
Tem amigo lá no seu trabalho, lá que você sabe que ele está prostituindo, que ele está atraindo a esposa. E Deus te colocou lá para você falar no coração dele: meu irmão, você está destruindo a sua casa. Eu me lembro uma vez com uma moça, eu trabalhando, e ela era uma cliente, ela confessou para mim que ela estava saindo com um homem casado. Eu falei para ela: não faça isso. Sabe por quê? Porque meu pai traiu minha mãe. Foi muito difícil para nós. Não se envolva com um homem casado, não. Sabe o que é isso, meu irmão? Você ser luz. Você ser luz no meio das trevas. De você cumprir o seu propósito de vida. Em algum momento, você vai ter uma experiência de alguém que precisa ser influenciado por você. E Deus te chamou para você ser uma grande influência nessa cidade. Essa cidade, você, meu irmão, presta atenção. Eu acredito num Deus que faz conexões. Eu creio num Deus que faz as coisas de forma sobrenatural. Eu me lembro que nós viemos aqui, né, naquele dia aqui da costela, que estava sensacional, né? E nós viemos, irmão, eu não estava programado para vir, não. Não estava. O Mateus que falou: pastor, vamos lá comigo. Eu falei: irmão, então vai, vamos. E aí, nós chegamos aqui, e naquele dia eu tive certeza, meu irmão, Deus tem algo para os homens dessa cidade. Deus tem algo. Sabe por quê? Porque eu percebi naquele dia. Primeiro porque Deus já começou a fazer alguma coisa aqui. Já vinha acontecendo. Você como homem, você precisa ter uma percepção espiritual. Deus já vem fazendo algumas coisas. E Deus ele vai alinhando, ele vai fazendo. E eu percebi que não foi só uma vinda aqui. Não vim só comer uma costela, não. Na verdade eu vim fazer a vontade de Deus. Quando nós estávamos voltando na pista, estava eu, o Mateus Artal e o Marcos Ramos. Eu falei: cara, nós viemos para uma missão. Deus nos tinha colocado uma missão. Nós tínhamos que vir aqui. Porque algo começou a acontecer. E eu vou dizer para você, isso vai crescer muito, meu irmão. Posso te falar uma coisa? Se você não tem recurso financeiro para você ir, peça para Deus. Pastor, vai ter gente que vai dar testemunho aqui. Deus vai honrar você, Deus vai te dar. Deus vai te dar condições. Peça. E você vai ver, meu irmão, que nós estamos falando de algo muito maior. Muito maior. Faz um voto com Deus. Fala: Deus, se o Senhor me dá o recurso, se o Senhor me dá o dinheiro, se você me ajudar, eu vou nesse negócio. Se você fizer esse voto, tenho certeza que muitos aqui vão ter vários testemunhos que Deus vai te arrumar. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata, meu irmão. Nós servimos a um Deus que Ele é poderoso. Se você não tem recurso, peça para você ver. Como é que você chama mesmo? John. Ele falou que tinha pedido, né? Ele tinha pedido. E naquele dia, eu inventei a moda de sortear uma vaga. Ele ganhou. Pede para Deus, cara. Aprende a uma coisa que Deus me ensinou lá atrás. Quando eu fui me casar, meu pastor falava assim: meu irmão, você vai casar, você tem que ser o provedor da sua casa. Confesso para você, meu irmão, minha perna tremia. Um jovem, a perna treme. Como é que você vai manter uma casa? E eu orava para Deus, falei: Deus, me ajuda, me ajuda. Sabe o que Deus falou no meu coração? Você vai ser o mantenedor da sua casa o dia que você me tiver como seu mantenedor. Eu vou suprir a sua casa quando você entender que eu é que supro você. Naquele dia eu falei: opa, então agora tudo que eu preciso é depender de Deus, depender dele. Talvez você ache que é o seu patrão que paga o seu salário. Não é. Seu patrão é só um canal de Deus na sua vida. Quem te supre é o Senhor. Quem te supre é Deus. E por muito tempo na minha vida eu vi Deus suprindo todas as áreas. E é isso que Deus faz, meu irmão. Nós precisamos ser homens piedosos. Homens que na verdade não são só homens no seu gênero, mas são homens que suprem as suas famílias em todos os aspectos, não só financeiro, mas também emocional e principalmente espiritual.
Deus tem um chamado para você. E eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Feche os seus olhos. Deus te deu uma família. Deus te deu filhos. Deus te concedeu a responsabilidade de ser um homem que vai ser referência para seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Deus confiou a você essa responsabilidade. Há homens aqui que você é referência para os filhos dos seus irmãos, que você é a única referência na sua família. Há crianças que dependem de nós. Deus nos chamou para ser referência nessa cidade. Mas talvez nós sofremos porque não tivemos referências. Talvez você hoje não tenha uma história digna de ser contada. Mas Deus vai transformar a sua história numa história digna. Mas eu quero dizer para você que foi uma das frases que eu ouvi lá no Legendários, que isso marcou meu coração. Vamos escrever ou reescrever histórias dignas de serem contadas. Deus quer fazer de você um homem que vai ter uma história digna de ser contada. Os seus filhos vão falar sobre você. Os seus netos vão contar histórias de que meu avô era um homem de Deus, o meu pai era um homem de Deus. No dia que você morrer, meu irmão, você vai ser contado como um homem que era homem de Deus, que cumpriu a vontade de Deus, que não fugiu das suas responsabilidades, mas foi um sacerdote do lar. Oh Deus, nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você, com todo o seu coração agora, buscasse nele essa referência. Estou preparando um caminho. Declare isso. Endireitando as veredas.